A graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês que acompanham aqui o canal Palavra Verdadeira. Hoje orando pela sua vida mais uma vez e trazendo uma pequena mensagem só para complementar a penúltima mensagem que eu publiquei, porque eu quero somente esclarecer alguma coisa ainda sobre idolatria, mas um tipo de idolatria de pessoas que idolatram Jesus. Mas antes, queridos, deixe aí o seu gostei, é muito importante aqui para o crescimento do canal. Se inscreve se você não é inscrito e compartilhe essas mensagens também com outras pessoas e deixe aí o seu comentário com o seu pedido de oração em nome de Jesus. Mas eu tomei como base, queridos, aquela passagem onde diz que as serpentes vinham do deserto e mordiam os israelitas e eles iam morrendo. Isso estava acontecendo com muita frequência e Deus mandou Moisés construir uma serpente de metal e colocar no alto de uma haste, e todo mundo que fosse mordido pelas serpentes do deserto, quando olhasse para aquela serpente, ficariam curados. E aí isso aconteceu conforme a palavra de Deus. Mas depois Deus orientou que a serpente de metal deveria ser destruída por causa da tendência à idolatria do povo. Pois bem, no vídeo passado eu falei sobre idolatria generalizada dentro das igrejas. Por quê? São pessoas que idolatram pastores, são pessoas que idolatram cantores, mas eu não me aprofundei um pouco sobre pessoas que idolatram Jesus. Jesus não precisa ser idolatrado, Jesus precisa ser servido e nós precisamos ter intimidade com Ele. Jesus é nosso amigo, Jesus é nosso Pai, Jesus ele é tudo para nós, mas Jesus não precisa ser idolatrado. Tem pessoas que idolatram a cruz. A cruz é somente um símbolo de um lugar onde Jesus foi morto. E é claro que quando a gente olha para uma cruz, ela nos arremete a Jesus. Mas a cruz ela não é sagrada, tá bom? Uma outra coisa é que o templo também não é sagrado. E outra coisa, o templo também não é sagrado. Tem pessoas que idolatram o templo. O templo ele é diferenciado e ele é diferente quando nós estamos dentro. Quando a gente sai de lá do templo, ele é uma casa como outra qualquer. E não como o tabernáculo antigamente, que ninguém poderia entrar em momento nenhum, nem que não tivesse acontecendo nenhum tipo de ação dentro do tabernáculo. Mesmo assim, só quem poderia entrar eram os sacerdotes. Mas hoje não é assim que acontece, tá bom? Então tem irmãos que idolatram a cortina da igreja, tem outros que idolatram o púlpito, tem outros que idolatram tantas coisas que tem dentro do templo. Tem gente que acha que só quem pode subir no púlpito é um pastor, outra pessoa não pode subir. Pode subir sim, irmãos. A coisa mais sagrada que tem na igreja hoje é a Santa Ceia. Se você pode tomar a Santa Ceia, você pode estar em qualquer lugar do púlpito, você pode sentar em cima de uma cadeira que tem no púlpito, você pode subir no púlpito para pregar, você pode batizar uma pessoa nas águas, tudo isso você pode fazer. Se você é lavado no sangue de Jesus, se você crê nele como seu Salvador e se você é uma pessoa que vive a sua fé em Cristo, você pode subir no púlpito sendo homem, sendo mulher, sendo criança, você pode pregar a palavra de Deus, você pode cantar, tá bom? Você pode se assentar no púlpito, você pode distribuir a ceia. Tem gente que acha que a ceia é um negócio muito fino, é muito santo, só o presbítero ou diácono é que pode distribuir a ceia. Qualquer pessoa que estiver dentro da igreja pode distribuir a ceia, basta ser designada para isso, tá bom? Porque o que vale realmente é quem vai tomar a ceia e com a intenção que toma, e não a parte material do pão e do vinho. Só vai ter sentido depois de consagrado ao Senhor e para quem está tomando com a sua consciência, sabendo o que está fazendo. É o verdadeiro significado. Mas tem idolatria até com os pregos que cravaram as mãos de Jesus. Eu ouvi muito a história de uma irmã fanática religiosa que ela usava um prego para prender seu cabelo, porque ela não usava nada que fosse do mundo confeccionado, né, que vendesse para prender cabelo, não, que era vaidade. Então ela usava um prego porque um prego fazia alusão aos pregos que prenderam Jesus na cruz. Então, só que uma vez ela se irritou com uma jovem porque esbarrou nela e ela puxou o prego do cabelo e disse: olha, não faça mais isso não, porque senão, e ameaçou a irmã com aquele prego. Então isso também é idolatria, isso é fanatismo, tá? E tudo isso é pecado. Crente fanático, crente religioso, crente que por causa de oração ele se indispõe com outra pessoa, isso é idolatria a oração. Tem crente que tem idolatria com a Bíblia. Irmãos, a Bíblia aberta, ela só é um livro qualquer. A Bíblia no nosso coração, como a palavra de Deus, aí sim ela tem poder de santificar, de transformar, de abençoar. Mas até então, tem pessoas que idolatram o Salmo 91, tem gente que idolatra o Salmo 23, deixa a Bíblia aberta nesses salmos, achando que vai ter algum poder de fazer alguma coisa nas suas casas. Não tem poder
nenhum, não tem poder nenhum de fazer nada na sua casa, a Bíblia é somente aberta. O poder que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem, é se você guardar ela no seu coração e você praticar ela, aí ela tem poder. Fora isso, ela não tem poder nenhum. Claro que você está com a Bíblia na mão, você não vai ser desrespeitoso, tem a ver com respeito e não com santidade. Você está com a Bíblia na mão, tá bom? E fazer certas coisas com a Bíblia tem a ver com respeito, mas tem muita gente que idolatra sim a Bíblia, então isso também é uma coisa que é muito errado. Ser religioso, ser fanático, isso é um tipo de idolatria. O Senhor, Ele quer crentes que tenham relacionamento com Ele, crentes que tenham intimidade com Ele. Então não existe essas coisas que muita gente cria um padrão de santidade como se fosse o tabernáculo antigo, como se fosse um ritual daquilo tudo. Não é. Quando a gente chega na igreja, a gente vai guardar o nosso pé, a gente vai ser reverente, a gente vai permanecer ali dentro respeitando o ambiente que a gente está. A gente saiu dali, Jesus não fica ali dentro não. Então a gente tem que ter esse crescimento espiritual de entendimento e muito cuidado, porque existem pessoas que por causa de um objeto de dentro do templo, ele desrespeita um irmão, ele destrata um irmão e ele faz aquele irmão se desviar, cair, se entristecer. E o material nunca vai ser superior ao espiritual. Então nós temos que crescer nesse aspecto para não nos tornarmos idólatras e fanáticos e religiosos, porque o que o Senhor quer são crentes que conheçam a palavra de Deus e que tenham crescimento espiritual e maturidade espiritual. Maravilhoso e eterno Deus, te louvamos e te engrandecemos pela tua palavra e que hoje o Senhor cada dia mais venha fortalecer e abençoar nossas vidas e nossos corações, nos ajudando a conhecer a tua palavra e ter, meu Senhor, uma vida leve, uma vida espiritual, onde nós conhecemos a tua palavra para não nos tornarmos idólatras, para que nós não venhamos nos tornar pessoas que, em vez de sermos admiradores de um pastor ou admirador até mesmo de um cantor, de uma canção, mas que a gente não venha idolatrar, porque o Senhor é tudo em nossas vidas, mas também o Senhor não precisa que a gente seja idólatra. Nós não precisamos brigar pelo Senhor. O Senhor é aquele que luta por nós. E portanto, meu Senhor, venha abençoar o teu povo, venha abençoar a tua igreja, venha abençoar aqueles que te seguem, venha abençoar, meu Senhor, aqueles que verdadeiramente têm se colocado na tua presença para te servir. Que seja, meu Senhor, tudo conforme a tua palavra nos diz, que sejamos bênção diante de ti. Pai, nos ajuda a compreender que o óleo não é ungido. Quem é ungido é aquelas pessoas que recebem o óleo. O óleo, ele é o óleo para a unção, mas não existe óleo ungido. E que o Senhor possa nos abençoar a entender essas coisas. Gente que acha que aquele óleo precisa até mesmo ser idolatrado porque é um óleo santo. Ele não é um óleo santo. Ele só é um óleo que, quando nós ministramos uma pessoa com fé, algo acontece espiritualmente. Mas somente isso. Fora isso, é somente um óleo como outro qualquer. Nos ajuda a ter esse tipo de entendimento para que não venhamos, meu Deus, viver tempos de idolatria, mas venhamos viver tempos de santidade, de santificação e de respeito à tua casa, à tua palavra e, sobretudo, tendo uma vida de intimidade contigo, meu Senhor, para que nós sejamos abençoados e vitoriosos na tua presença, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de todos vocês, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo aqui do canal Palavra Verdadeira.